A questão 383 diz o seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Eles dizem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir todos aqueles encarregados de educá-lo. Por que então que se passa pelo estado da infância? Por que se passa pelo estado da infância? E eles dizem que nessa fase, qual fase? A infância, o espírito, veja, é mais acessível às impressões que recebe. Porque há uma, por assim dizer, obnubilação, né? O corpo está obnubilado, está limitado. Então o espírito não consegue se mostrar como ele é. Ele fica como que limitado pelas próprias limitações da tenra idade corporal. Ainda não se teve aquela revolução hormonal. Então o espírito fica mais absorto, ele absorve mais do que se exterioriza. Então vejamos, ele absorve mais do que aquilo que ele exterioriza. E se ele absorve mais, se ele não consegue exteriorizar pela limitação do corpo, ele então está na fase de aprendizado. E estando na fase de aprendizado, como deixá-lo solto para aprender de qualquer jeito se não houver uma condução? Então vejamos o que diz a questão. Ele é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento. Como ficar exposto às impressões que recebe se não tem o discernimento para tal? Aí entra então o que eles completaram na questão 383, o que deve ser responsabilidade de todos que estão para educá-la, ou educá-lo, aquele espírito. Então, vejamos que na fase da infância esse livre-arbítrio não pode ser absoluto. E um outro ponto a se pensar. O que é a encarnação, senão uma escolha? O espírito, antes de encarnar, ele faz as suas escolhas, ele escolhe o gênero de provas. Então, muitas vezes, quando aqui os pais determinamos a conduta, o livre-arbítrio desse espírito aqui infância, aqui criança, o livre-arbítrio já foi exercido quando ele aceitou reencarnar na nossa família. Então pensemos, uma coisa simples, devo ou não insistir para que meu filho vá à evangelização, ao meu filho criança? Devo ou não levá-lo? Não posso levá-lo, porque se ele não quer, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Vejamos, o livre-arbítrio dele foi exercido no mundo espiritual quando ele escolheu reencarnar na minha família e sabia que reencarnando na minha família existia evangelização. Ele sabia que se encarnasse na minha família, iria para a evangelização. Então ele aceitou. Mas o que nós normalmente fazemos é olhar a criança como se ela fosse um ser recém-criado. É como se ela fosse um ser, uma tábua rasa, como dizia John Locke. Não, uma tábua rasa, uma folha em branco. E não é. Ela tem folhas em branco, não há dúvida, mas ela é um livro que tem capítulos escritos. Então, se a nossa visão é espiritual, nós veremos que o livre-arbítrio da criança foi exercido sim, quando estava por reencarnar, quando estava por vir à Terra. As condições foram estabelecidas, as condições foram postas e foram aceitas. Então aqui encarnado nós dizemos que nós temos o livre-arbítrio relativo. Um livre-arbítrio relativo às nossas escolhas que fizemos. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto, quando diz então que a liberdade nas fases primeiras da vida material, é quase nula. E para educar a alma, nós precisamos enxergar a alma. Ou seja, enxergar nas crianças almas antigas. E que precisam aprender situações novas, mas já trazem as tendências do passado. E se nós não educarmos essas atendentes, se nós não educarmos esses espíritos, por assim dizer, esses espíritos encarnantes, essas crianças
me fugiu a palavra, agora me lembrei, as crianças, nós permitiremos que as tendências do passado continuem. E essas tendências nos são mostradas pelas crianças com alguns comportamentos, algumas características, como que fulcros. Emmanuel nos fala, na questão 109 do livro Consolador, que o espírito, até por volta dos 7 anos, ainda está em fase de adaptação reencarnatória. Mas vamos ver essa questão 109 do Consolador, do livro Consolador, quando se pergunta... O período infantil é o mais importante da tarefa educativa? E eles respondem, ele responde, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. E segue a resposta, ela é grande. Ou seja, até por volta dos 7 anos, o espírito está como que reencarnando. Essa debilidade física, essa limitação física é justamente durante esse período para que o espírito possa ir absorvendo as questões da Terra. E aí ele não consegue se mostrar como ele realmente é. E aí podemos educá-lo nesse período. Então, por isso, nessa fase da vida, esse livre-arbítrio é relativo. Embora, diz muito clara a questão, que, estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua alma reclama, aplica-se o livre-arbítrio no nível dessas necessidades, sim. A criança tem o direito de escolher, sim, tem. Ela pode escolher o brinquedo que ela quer brincar na hora, ela pode escolher de que jeito quer dormir, ou seja, em conformidade com as necessidades características da idade. Então ela terá sim, mas ela não pode escolher se vai ou não à escola, ela não pode escolher se vai ou não a uma evangelização, ela não pode escolher, veja, são esses aspectos que precisamos observar. E o esquecimento reencarnatório, como nos fala aqui a doutora Marlene, o esquecimento reencarnatório é providencial, porque senão nós entraríamos aqui numa continuidade delituosa se o passado assim o foi, ou virtuosa se o passado assim o foi, por pura consequência. Mas esquecendo-nos é como se nós nos reconstruíssemos. Por isso a importância do esquecimento, da didática do esquecimento no processo encarnatório. E nessa fase tenra, nessa fase primeira, que Emmanuel aqui diz até por volta dos 7 anos, que também alguns pensadores chamam até de primeira infância, ele diz que até por volta dos 7 anos o espírito está para receber as impressões e não para passar as suas impressões. Por isso a importância dessa fase. E impressões, o que significa que a educação nesse período não é necessariamente, não é exclusivamente cognitiva. Não é por um processo de ensinar e aprender, é por percepção. A criança percebe, seja o ensino, e percebe as atitudes. E nesse sentido, o espírito Cassimiro Cunha, no livro Poetas Redivivos, psicografia de Chico, ele escreve uma estrofezinha, uma trovazinha, para não perder o meu mineirês, uma trovazinha dizendo aos pais: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Ou seja, exemplificação, a absorção. Então é isso que nós vemos. Então nessa primeira fase, impera-se o determinismo. À medida que evolui, amplia-se o livre-arbítrio. Ok? É o que está aqui na questão número 844.